Antes mesmo de qualquer plano dar certo ou qualquer caminho parecer claro, existe uma verdade que muitos esquecem: não caminhamos sós. Há um Deus que não apenas observa de longe, mas que se envolve, orienta e conduz cada passo daqueles que confiam nele. Uma das maiores seguranças que podemos ter na vida não está em dinheiro, estabilidade, mas no fato de que o Senhor dirige o caminho dos seus filhos. Isso não é uma ideia motivacional, é um princípio espiritual confirmado repetidas vezes nas Escrituras. A palavra de Deus deixa claro que Ele não apenas conhece o futuro, mas também se compromete a nos guiar em cada etapa da jornada. Em Isaías, encontramos uma promessa poderosa: o Senhor nos guia continuamente, supre nossas necessidades até nos momentos mais áridos e fortalece até aquilo que parece frágil dentro de nós. Isso significa que, mesmo em fases difíceis, onde tudo parece seco, sem direção ou sem resposta, ainda assim existe uma condução divina acontecendo, mesmo que você não veja imediatamente. Deus não guia apenas em momentos fáceis. Ele guia no deserto, na dúvida, na pressão e nas decisões que parecem impossíveis. E essa direção não falha. Se você acredita que Deus está te conduzindo hoje, escreva nos comentários: Amém, Senhor, guia meus passos. Quando observamos a Bíblia com atenção, percebemos que a direção de Deus não é algo isolado ou raro, ela é constante. Desde o início, vemos homens e mulheres sendo conduzidos por Ele em situações complexas, decisões difíceis e momentos de incerteza. Não foram caminhos perfeitos. Muitos passaram por vales profundos, períodos de escassez, solidão e desafios que pareciam maiores do que suas forças. Ainda assim, havia algo em comum entre todos eles: confiaram que Deus estava no controle, mesmo quando não entendiam o que estava acontecendo. E aqui está um ponto essencial que muitas pessoas ignoram: Deus não mudou. Ele não era fiel apenas no passado e distante no presente. A natureza dele continua a mesma, estável, confiável e absolutamente consistente. Se ele disse que guia, então ele guia. Não é uma possibilidade, não é uma tentativa, não é algo condicionado ao humor ou às circunstâncias. É um compromisso. Muitas vezes, porém, tratamos as promessas de Deus como algo incerto. Agimos como se ele pudesse falhar ou voltar atrás. Mas a própria palavra afirma que aquilo que Deus declara não volta vazio, sempre cumpre o propósito para o qual foi enviado. Isso muda completamente a forma como você encara a sua vida. Porque não se trata mais de torcer para dar certo, mas de confiar que existe uma direção já sendo estabelecida por Deus. Se você decide hoje confiar que Deus cumpre o que promete, escreva: Glória a Deus, eu confio na tua palavra. Existe um ponto mais profundo nessa questão da direção de Deus que precisa ser encarado com honestidade. Muitas vezes dizemos que confiamos nele, mas, na prática, queremos continuar no controle. A verdade é que confiar de verdade em Deus expõe áreas da nossa vida onde ainda estamos apegados ao medo, à insegurança e à necessidade de controle. E normalmente isso aparece com mais força em áreas como finanças, estabilidade e futuro. Há pessoas que se dizem guiadas por Deus, mas entram em desespero quando algo foge do planejamento. Quando o dinheiro diminui, quando oportunidades parecem desaparecer ou quando as coisas não acontecem no tempo esperado, a inquietação toma conta. Isso revela algo importante: não é falta de fé geral, mas uma confiança parcial. Confiamos em Deus para algumas coisas, mas em outras ainda acreditamos que tudo depende exclusivamente de nós. E isso gera desgaste. Porque viver assim significa carregar um peso que nunca fomos chamados para suportar. A ansiedade aumenta, a pressão cresce e qualquer instabilidade parece uma ameaça. Só que existe uma realidade que precisa ser aceita: se Deus realmente está guiando, então Ele também está sustentando. Não faz sentido acreditar que Ele conduz, mas não provê. Enquanto você tentar controlar tudo, vai continuar vivendo em tensão. Mas quando começa a entregar, mesmo que aos poucos, algo muda internamente, não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque você deixa de carregar sozinho. Se você reconhece que precisa confiar mais em Deus em áreas específicas da sua vida, escreva: Senhor, eu liberto o controle nas tuas mãos. Chega o momento em que você precisa parar de apenas afirmar que confia em Deus e começar a analisar, com sinceridade, como isso se manifesta na prática. Porque confiar não é uma declaração, é uma postura.
Muitas pessoas vivem uma fé fragmentada. Confiam em Deus para certas áreas, mas mantêm outras completamente fora do alcance dele. Entregam o espiritual, mas seguram o emocional. Buscam direção para decisões grandes, mas ignoram Deus nas pequenas escolhas do dia a dia. O problema é que isso limita a ação de Deus. Não porque ele não seja capaz, mas porque a própria pessoa não se abre completamente para ser guiada. Onde não há entrega, dificilmente haverá direção clara. A Escritura orienta de forma direta. Confiar no Senhor de todo o coração implica não depender do próprio entendimento e reconhecê-lo em todos os caminhos. Isso inclui decisões práticas, relacionamentos, pensamentos e atitudes. Confiar parcialmente gera direção parcial. E isso explica por que muitas pessoas se sentem confusas. Não é ausência de Deus, é falta de alinhamento completo. Outro ponto importante é entender que confiar em Deus não elimina a responsabilidade, mas redefine a base das decisões. Você continua agindo, mas não mais baseado apenas na sua lógica limitada. Quando você começa a envolver Deus em tudo, não só no que parece urgente, a direção se torna mais consistente, mais clara e mais firme. Se hoje você decide parar de viver uma fé dividida e quer confiar em Deus em todas as áreas, escreva: Deus, eu te liberto toda a minha vida. Confiar em Deus não acontece de forma instantânea nem automática. É um processo. E, sendo direto, é um processo gradual, construído com decisões diárias, não com emoções momentâneas. Muita gente espera sentir uma confiança total para então começar a depender de Deus. Mas funciona ao contrário. Você começa confiando pouco, pratica isso no dia a dia, e com o tempo essa confiança se fortalece. É como um caminho que precisa ser percorrido passo a passo. Não adianta querer confiar em Deus para um ano inteiro se você ainda não consegue confiar nele por um único dia. A base da confiança está no cotidiano, nas decisões simples, nas escolhas aparentemente pequenas. Por isso, pedir que Deus te guie hoje é mais poderoso do que tentar controlar o amanhã inteiro. Quando você entrega um dia de cada vez, você cria consistência. E consistência constrói fé sólida. Outro ponto importante: esse processo só começa quando existe uma decisão clara. Não é algo que acontece por acaso. Você precisa escolher confiar, mesmo quando não sente segurança, mesmo quando não tem todas as respostas. E aqui está o detalhe que muitos ignoram: confiar em Deus exige ação. Não basta dizer que confia, é necessário permitir que Ele conduza, o que significa abrir mão de controlar tudo. Se você não entrega, Ele não força. Deus guia quem está disposto a seguir. Se você decide hoje começar esse processo, mesmo que ainda tenha dúvidas, escreva: hoje eu escolho confiar em Deus. Existe uma condição básica para que a direção de Deus se manifeste com clareza: disposição para seguir. Pode parecer óbvio, mas na prática muitos querem ser guiados sem abrir mão do próprio caminho. Deus não conduz alguém que insiste em ir na direção oposta. A liderança dele não anula a sua vontade, ela requer cooperação. Isso significa que, além de pedir direção, você precisa estar preparado para obedecer, mesmo quando não for conveniente. E é exatamente nesse ponto que muitos travam. Porque seguir a direção de Deus nem sempre será confortável, lógico ou imediato aos olhos humanos. Às vezes, Ele vai te direcionar a esperar quando você quer agir. Outras vezes, vai te pedir movimento quando você quer segurança. Mas há uma promessa associada a essa entrega: quando Deus vai à frente, Ele prepara o caminho. Aquilo que parecia travado começa a se alinhar. Situações que estavam confusas se tornam mais claras. A palavra mostra que o Senhor endireita caminhos tortuosos, remove barreiras e abre portas que, naturalmente, estariam fechadas. Isso não significa ausência de desafios, mas sim presença de direção mesmo em meio a eles. Outro efeito importante de permitir que Deus lidere é a qualidade das decisões. Quando você se submete à direção dele, você passa a enxergar além do imediato. Suas escolhas deixam de ser impulsivas e passam a ser mais alinhadas com o propósito. E isso muda resultados. Se você está disposto a não apenas pedir, mas realmente seguir a direção de Deus, escreva: Senhor, eu escolho te obedecer. À medida que você permite que Deus conduza sua vida no dia a dia,
algo começa a se desenvolver de forma silenciosa, porém extremamente poderosa: sensibilidade espiritual. Não se trata apenas de tomar decisões melhores, mas de começar a reconhecer a voz de Deus com mais clareza. No início, isso pode parecer confuso. Você pode se perguntar se é realmente Deus falando ou apenas seus próprios pensamentos. Mas existe um princípio importante: quanto mais você se expõe à direção de Deus e responde a ela, mais ajustado você fica para discernir quando Ele está falando. Essa sensibilidade não surge de forma mística ou automática. Ela é treinada. É resultado de prática constante: ouvir, observar, obedecer, corrigir, aprender. A Bíblia descreve esse processo ao dizer que haverá um momento em que você ouvirá claramente uma direção, como uma voz dizendo: "Este é o caminho, siga por ele." Isso não significa necessariamente uma voz audível, mas uma convicção firme, alinhada com a palavra de Deus. E aqui está um ponto crítico: sem essa sensibilidade, é fácil se perder. Porque existem muitas vozes, opiniões, emoções, pressões externas, todas tentando influenciar suas decisões. Sem discernimento, qualquer uma dessas vozes pode parecer correta. Mas quando você desenvolve intimidade com Deus, você começa a reconhecer padrões. Você entende como Ele fala, como Ele direciona, como Ele confirma. Isso traz segurança. Se você deseja desenvolver essa sensibilidade e aprender a reconhecer a voz de Deus com mais clareza, escreva: "Fala, Senhor, eu quero te ouvir." Desenvolver sensibilidade à voz de Deus não acontece por acaso, exige constância. Não é algo que você acessa apenas em momentos de necessidade, mas algo que se constrói em um relacionamento contínuo. Pessoas que realmente reconhecem quando Deus fala não chegaram a esse nível por sorte. Elas se acostumaram a ouvir, a buscar, a prestar atenção e, principalmente, a obedecer. Existe um padrão: quem segue, aprende a reconhecer. A própria Escritura mostra que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Isso implica convivência. Ninguém reconhece uma voz que nunca escuta. Da mesma forma, fica impossível discernir a direção de Deus se você não tem contato frequente com Ele. E isso expõe um problema comum: muitos querem direção, mas não querem proximidade. Querem respostas rápidas, mas não constroem relacionamento. Sem relacionamento, qualquer voz pode parecer convincente. Emoções podem se passar por direção. Pressões externas podem ser confundidas com sinais. E decisões importantes acabam sendo tomadas com base em percepções distorcidas. Por outro lado, quando existe constância, ouvir, refletir, obedecer, algo muda. Você começa a identificar quando não é Deus. Você percebe quando algo está desalinhado. Existe uma espécie de filtro interno sendo formado. E isso protege você de erros. Se você quer parar de viver confuso e começar a reconhecer com clareza a voz de Deus, escreva: "Eu quero aprender a ouvir a tua voz, Senhor." Esse é o ponto de transição: sair da teoria e entrar em uma decisão prática. Porque entender que Deus guia é importante, mas se você não responde a isso, nada muda de fato. Seguir a direção de Deus exige uma escolha consciente. Não é automático. Não é algo que simplesmente acontece porque você acredita. Acontece quando você decide ajustar sua vida àquilo que Ele está mostrando. E essa decisão começa de forma simples, mas profunda: reconhecer que você precisa ser guiado. Enquanto houver autossuficiência, a direção de Deus será ignorada. Enquanto você acreditar que consegue resolver tudo sozinho, dificilmente vai parar para ouvir. Mas quando existe um posicionamento interno: "Deus, eu preciso da tua direção", algo se abre. Você passa a buscar, a perguntar, a considerar antes de agir. E é exatamente esse tipo de coração que Deus conduz. Outro ponto importante: seguir a Deus não significa ausência de dúvidas, mas sim decisão apesar delas. Você pode não entender tudo, mas ainda assim escolher confiar e avançar conforme Ele direciona. Isso exige humildade. A Bíblia mostra que aqueles que caminham com Deus aprendem a reconhecer sua voz porque permanecem próximos, passam tempo na palavra e desenvolvem intimidade. Não é um evento isolado, é um estilo de vida. E é isso que define alguém verdadeiramente guiado por Deus:
constância, não perfeição. Se hoje você decide dar esse passo e assumir o compromisso de seguir a direção de Deus, escreva: Senhor, eu decido te seguir a partir de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Não foi por acaso que cheguei até aqui. Eu reconheço que o Senhor tem falado comigo, tem me chamado para um nível mais profundo de dependência e direção. Eu admito que nem sempre te ouvi como deveria. Muitas vezes segui meus próprios pensamentos, tomei decisões precipitadas e tentei controlar situações que estavam além de mim. Em vários momentos, eu escolhi meu caminho ao invés de esperar pela tua direção. Mas hoje eu me posiciono diferente. Eu te peço perdão por todas as vezes em que ignorei a tua voz, por todas as vezes em que agi sem te consultar e por todas as vezes em que confiei mais em mim do que em ti. A partir de agora, eu decido te dar espaço real na minha vida. Não apenas em palavras, mas nas minhas escolhas, nas minhas atitudes e nas minhas decisões diárias. Me ensina a parar antes de agir. Me ensina a ouvir antes de decidir. Me ensina a reconhecer quando é o Senhor que está falando comigo. Ajusta o meu coração para que eu não seja guiado por medo, ansiedade ou pressão, mas pela tua voz. Me dá discernimento para identificar o que vem de ti e rejeitar tudo aquilo que não vem. Coloque em mim fome pela tua palavra. Que eu tenha prazer em buscar, em aprender e em permanecer nela diariamente. Que a tua verdade molde minha mente, direcione meus passos e defina minhas escolhas. Eu liberto meu dia, meu futuro, minhas decisões e tudo o que sou nas tuas mãos. Vai à minha frente, prepara o caminho, remove obstáculos e me conduz exatamente para onde eu preciso estar. Eu confio que o Senhor está me guiando a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração representa o que você deseja viver a partir de hoje, escreva: Amém, Senhor, conduz a minha vida.